Oi pessoal, hoje eu trago mais um conteúdo aqui no canal e convido a você para se inscrever aqui, compartilhar e comentar se esse vídeo fez sentido na sua vida, tá bom? Eu me chamo Adriana Souza, sou mãe, dona de casa, sou pedagoga e uso as redes sociais para compartilhar o meu conhecimento. Eu também uso o Instagram e lá você me encontra como Adriana Souza CP, de Chá de Princípios. E uso também aqui o YouTube para poder chegar até você. Hoje eu trago mais um conhecimento de um livro. O objetivo desse canal é trazer conhecimento para sua vida, agregar valor, te mostrar um caminho, uma orientação para melhorar a sua vida, melhorar as suas decisões durante o seu cotidiano. Hoje eu trago mais um vídeo, o conteúdo de hoje, que tem como tema o problema fatal de fulano. E ele é do C.S. Lewis. Provavelmente você conhece as obras dele pela mais famosa, que é As Crônicas de Nárnia, que é direcionado para as crianças, o público infantil e adolescente. Mas também é uma ótima opção para você adulto assistir, ler os livros, vai agregar muito conhecimento e valor e uma percepção de mundo na sua vida. E hoje eu trago mais uma obra dele, que é esse livro aqui, Deus no Banco dos Réus. É capa dura, é lindo, gente, essa edição é muito bonita. Aqui, ó, podem ver que tá grifado, porque eu não consigo ler um livro e não pichá-lo, e não marcar aquilo que eu me identifiquei, aquilo que eu quero aplicar na minha vida. E é justamente isso que eu quero fazer hoje, através deste livro aqui. Que você pegue esse conteúdo, assimile e aplique na sua vida, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Aqui na carta, porque aqui tem umas 50 cartas. Cartas quer dizer capítulos. Por que carta? Porque na época que Lewis escreveu e leu essas cartas, era na época do final da Segunda Guerra Mundial. E para poder um pouco confortar os pais, familiares, esposas e filhos dos soldados na guerra, a emissora de rádio pediu que Lewis lesse alguma coisa que confortasse, trouxesse abrigo, trouxesse um pouco de afago a essas pessoas que estavam deslaceradas, que estavam realmente quebradas de espírito naquela época. E ele fazia essas cartas. Com o passar do tempo, essas cartas foram acopladas em livros e hoje nós temos essa sequência de livros do C.S. Lewis, que é a coisa mais linda. Então, na carta, o problema de fulano fatal, Lewis traz à tona, lembrando que o contexto na época era guerra, era luta, uma nação contra a outra, morte, era realmente algo terrível. E ele aproveitou esse cenário e fez essa carta. E ele traz esse tema, o problema de fulano, o problema fatal de fulano é que todo mundo tem aquela pessoa que é um problema para você. Aquela pessoa que te tira do sério, aquela pessoa que faz você ficar irado, aquela pessoa que realmente faz você querer ter visão de laser do Superman para poder fulminar ela. Mas nós não temos, ainda bem, né? Por um motivo, né? Qual seria? Então, ele mostra esse cenário onde a gente tem, todo mundo tem aquela pessoa que não conquistou a sua simpatia, aquela pessoa, pelo contrário, que ela faz você tirar toda aquela ânsia de querer esganar uma pessoa. Então, todo mundo tem essa pessoa, aquela que você realmente, o santo não bateu, as personalidades não harmonizaram. E ele deixa isso muito claro, que é normal, todo mundo tem. Bom, partindo daí, ele fala que se a gente parar para imaginar que, assim como temos aquela pessoa que é o nosso problema fatal, nós também somos o problema fatal de alguém também. Então, a moeda tem dois lados, sim. Se alguém é o nosso problema, nós somos o problema de outra pessoa. E
começando a imaginar esse cenário, ele quis abordar justamente isso. Vamos nos colocar numa situação em que precisamos analisar se aquela pessoa realmente é o nosso problema fatal. Se aquela pessoa merece todo o ódio que a gente dispõe para ela, toda a ira que a gente encadeia em direção a ela. A partir do momento que você entende que você também é o problema fatal de uma pessoa, que você prejudica, que você excita em uma pessoa sentimentos negativos, vontade de se afastar, que você não conseguiu a empatia daquela pessoa, isso te faz refletir que o teu problema fatal, ele não é tão fatal assim, que você consegue sim resistir a ele, que você consegue também ser respeitoso com ele, porque agora você se colocou no alvo, que agora você está equilibrando a balança, porque você está se colocando no lugar daquela pessoa que você tanto despreza, que você tanto abomina. E quando você tem consciência disso, quando você realmente rasga o teu orgulho e se coloca como humilde, fala, poxa, eu odeio tanto fulano, ela é o meu problema fatal, mas eu também sou o problema fatal de outra pessoa. Eu faço com que a outra pessoa desencadeie uma corrente de sensações negativas só quando me vê. Só por imaginar eu estar indo na direção dela. Só por eu falar com ela, uma apatia começa a minar daquela pessoa. Então veja, quando você se coloca no alvo e tenta sentir o que você desperta na outra pessoa, isso já começa a mudar a tua percepção. Isso começa a fazer você refletir que você também é a causa dos problemas de uma pessoa. E trazendo para nossa vida, para o nosso cotidiano, para nossa realidade aqui do dia a dia, será que você não acaba se tornando o problema fatal do seu marido? Sendo uma pessoa do jeito que você sempre quer ter a sua razão, que você sempre quer estar em primeiro lugar, que você nunca tenta olhar na perspectiva do outro? Ou será que você não está sendo o problema dos seus filhos, sempre sendo autoritária, exigindo ali, porque você já tem uma autoridade natural sobre seus filhos? Isso te faz pensar, será que eu não estou sendo uma amiga que, ao invés de dar amor, trazer um pouco de alegria para aquela pessoa, eu não estou sendo uma amiga egoísta, que só quero que ela me ajude com os meus problemas? Que eu só quero que ela me dê atenção ao invés de eu dar atenção? Será? Então isso te faz refletir. Poxa, se eu tenho alguém que eu não gosto, que é o meu problema fatal, eu sou o problema fatal de alguém também. Talvez eu nem saiba de quem seja. Mas se eu me colocar na posição de que eu sou o problema fatal de alguém, eu começo a melhorar em alguns aspectos da minha vida. Eu começo a ser mais gentil, eu começo a ser mais agradável, até com aquela pessoa que me faz raiva, aquela pessoa que me desagrada. Então, é bem importante você ter essa consciência de que você é o problema fatal de alguém, sim. E isso vai fazer com que você desperte. Isso vai fazer com que os seus sentidos venham se dilatar ao seu redor e você entender que você não é um alecrim dourado, que você não é a pessoa mais legal do mundo, que você não é a pessoa que pode só exigir, eu quero, eu quero, eu quero. Pelo contrário, isso te torna mais humilde para tu entender que tu pode dar mais do que receber. Então, as percepções, elas vão dilatando de forma lateral, horizontal, vertical, para que você tenha um melhor entendimento de como é a vida. E as pequenas coisas, essas coisas ruins, essas ambições pequenininhas, essas mediocridades, essas coisinhas que te corrói, vai diminuindo. Por quê? Porque a tua visão agora é ser uma pessoa melhor. É não ser o problema fatal de outra pessoa.
e aquela pessoa que é o teu problema fatal, que você não gosta, você começa a olhar ela com outro olhar. Você coloca uma lente mais afável quando for ver aquela pessoa. Por quê? Porque você já entende que você também é o problema fatal de alguém. Então você não quer ser tratada do jeito que você trata fulano. Você não quer ser vista da forma que você vê o teu problema fatal. Então isso vai desencadeando várias ações positivas. E isso te faz uma pessoa melhor, uma pessoa grande. Por quê? Porque agora você entendeu que você também é o problema de alguém. E a partir desse momento você tem consciência de que você precisa melhorar como pessoa. Aí, quem sabe, a pessoa que te vê como um problema nem te acha mais um problema. Te acha, pelo contrário, uma pessoa gentil, uma pessoa acessível. Então, eu espero que esse conteúdo de hoje faça sentido na sua vida e você comece a melhorar em alguns aspectos da sua vida só em se colocar como alvo daquilo que você odeia, daquilo que você não gosta. Experimenta se colocar como alvo daquilo que você se repugna, que você vai entender que isso pode mudar, que você pode melhorar, que você pode aumentar o teu padrão e ser uma pessoa melhor do que você é hoje. Bom, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas e elas entendam que elas também são os problemas fatais de outras pessoas. E assim a gente vai propagando mais essa palavra aqui do Celci Lewis. Eu te espero num próximo vídeo com um próximo conteúdo. E até lá, se coloque no lugar do seu problema fatal.